Olá, estamos aqui reunidos novamente nos nossos encontros agora diários. Quero pedir para você aí, se depois que acompanhar a nossa entrevista, ou antes, dá um gostar ou não gostar, faça a sua avaliação e também não esqueça de inscrever-se no nosso canal. E hoje a gente está tendo o prazer de receber a Maria Lúcia Amari, recém-eleita novamente por Sorocaba e a nossa região, e há muito tempo como deputada estadual. Tudo bem, Maria Lúcia? Tudo bem, agora conseguimos ir ao 5º mandato, uma eleição extremamente difícil, atípica, né, em relação às... Toda eleição é muito difícil, mas essa particularmente teve alguns fenômenos que começaram a acontecer e que dificultaram as nossas campanhas, né? Porque normalmente você mais ou menos percebe qual é a tendência do eleitorado, você imagina que pura e simplesmente o seu trabalho é o suficiente para a sua eleição. Nessa vez teve componentes ideológicos, o trabalho, não houve o voto distrital da forma que se pretende, se imaginava, como sempre teve. Sim. Então não foi um voto regionalizado, foi um voto meio... Nós, como deputados, diante da polarização direita e esquerda para presidente, a população não se ateve muito à questão das candidaturas a deputado estadual e federal. Então isso atrapalhou muito e nós só vamos sentir isso quando o novo mandato começar. Mas você teve uma das poucas no PSDB no Brasil inteiro, um partido que foi assim, digamos, defenestrado praticamente, que está lá embaixo. Você foi uma das poucas que conseguiu manter a candidatura dentro do partido, não só dentro do partido, mas apesar do partido, eu diria. Dos 23 deputados estaduais que foram eleitos na gestão passada, de 2014, só 5. Eu me sinto privilegiada entre as 5 que foram reeleitas, né? Fora os novos que entraram. Isso mostra que o nosso partido o PSDB precisa ser repensado. Ele não soube fazer uma oposição adequada, a população não esperava que nós tivéssemos uma postura mais de posição. A população não quer... Eu, por exemplo, não aceito mais o que a gente aceitava meio passivamente, que é o partido em cima do muro. A população não aceita mais isso. Eles querem que você se defina e tenha um posicionamento. Essa coisa da neutralidade não funciona mais na política. E aí tem uma outra questão que interessante que você esteja dizendo isso, porque se de uma determinada maneira se cobra muito do PT, que é um dos partidos também mais ou menos da mesma época que surgiu o PSDB, mas se cobra do PT que existe uma autocrítica, isso é muito cobrado, talvez isso tenha que acontecer também para o PSDB e outros partidos, que é o que você está propondo, eu acho. O partido não soube discutir os temas importantes nacionais, não soube regionalizar a sua discussão, não percebeu e não ouviu o que a rua falava, quando o nosso estatuto fala perto do pulsar das ruas e longe das benesses do poder. Primeiro, quando o Aécio criou aquela dificuldade dentro do país, ele deveria ter sido, pela Comissão de Ética, afastado até que terminasse o seu julgamento de uma forma muito clara para a população, porque nós temos essa característica do PSDB de não passar a mão na cabeça de quem tem punição, ao contrário do PT. O PT continua dizendo que o Lula, condenado com vários processos, várias provas de todos os tipos, eles continuam com o discurso de que é um preso político. Não só o Lula, né? Tem outros e também. Outros também. Aqueles que foram condenados dentro do meu partido deviam ter sido expulsos do partido. Essa foi uma questão muito difícil e nós não tomamos essas medidas em relação a isso. O PSDB não soube exercer seu papel de oposição. Né? E outra coisa que eu particularmente, quando entrou o presidente Temer, eu sempre disse publicamente, acho que nós deveríamos ter garantido a governabilidade do país, mas sem fazer parte deste governo.
Eu acho que a nossa entrada com ministérios, com ministros dentro deste governo, um governo comprometido... Relações exteriores e tinha mais um ou dois, né? Mas tinha o próprio... O Serra foi ministro, teve o ministro das cidades, que era o Bruno, lá de Pernambuco. Mas foi por pouco tempo, né? Ficou, mas... Assumimos uma posição. Nós dividimos o prejuízo. Nós dividimos a parte negativa do governo. Nós devíamos estar na posição de fiscalizar, garantir a governabilidade, a participar ativamente da reforma política, que acredito que ela tem que anteceder todas as reformas. Reforma política, não é possível um país com 30 e tantos partidos políticos, não existem essas tantas ideologias que existem. Nos Estados Unidos, você vê que são 2 partidos com posições definidas, e nós não. Na realidade, nos Estados Unidos existem outros partidos, mas o partido dominante é o republicano e os democratas, que dividem um mais conservador, um pouco mais moderno, avançado. E aqui no Brasil, se a gente faz uma análise, depois, muito difícil você encontrar partidos com posições ideológicas diferentes um do outro, né? Pior, eles servem de negociação nas campanhas políticas, os partidos menores, com poucas exceções, e negociam os tempos de TV, negociam participação nas coligações. Então, toda essa situação do país, eu acho, essa questão do fundo partidário também, acaba sendo, de certa forma, em algumas situações, criou-se uma legislação que proibia as empresas de fazerem doação. O fundo partidário acabou ficando na mão dos caciques dos partidos. Sim. As mulheres acabaram sendo prejudicadas em geral. Então, não se respeitou cotas, não se respeitou o fundo partidário dentro da proporcionalidade. Então, agora eu acredito, não tenho certeza, não acho. O PSDB tem que rediscutir o seu papel na sociedade, rediscutir. Eu acho que nós temos que tirar pedir para algumas lideranças nossas até saírem do partido. Porque se existe uma democracia da escolha dos candidatos, não pode existir neutralidade e nem participação ativa nas campanhas dos nossos candidatos. Você, durante todos esses anos, são quanto? São 4 anos, 5 anos? Não, você vai para quase 20 anos, é isso? Eu estou com 16 anos como 16 deputado. Anos e indo agora para o quinto mandato. Até então, até hoje, você continua como vice-presidente da Assembleia Legislativa. Isso te coloca numa posição de projeção entre os outros deputados de São Paulo e alguma coisa a mais. O que você considera que tenha sido os pontos altos da sua representatividade, em especial na região de Sorocaba? O que você acha que isso tenha contribuído para a nossa região? Eu acredito que muitas coisas. Primeiro, quando da disputa da Assembleia Legislativa, pela segunda vez, porque cada 2 anos muda, tem uma eleição na mesa da Assembleia Legislativa. Eu fui primeira vice nos 2 primeiros anos e segunda vice no segundo biênio, porque você não pode ocupar o mesmo cargo por 2 vezes seguidas. Primeiro, eu acredito que a força política da representatividade na eleição passada, que eu tive 120 mil votos, foi a segunda mulher mais votada do estado de São Paulo. Isso me garantiu uma força política e mais condição de disputar um espaço na mesa. Porque até então as mulheres ocupavam a 4ª secretaria. Sim. E nós, então, eu consegui, inclusive na eventualidade, substituir o presidente, então, da presidente da Assembleia. Então, essa representatividade pela força da votação, acredito, e também nos colocarmos, o que nós queremos, nós podemos. Né? E essa força ajudou muito. Mas aí tem um aspecto, desculpe a interrupção, mas é importante isso. É notável que você tem um determinado poder nas mãos, e em especial, até então, sendo parte do partido do governador até então, Geraldo Alckmin, né? Até há pouco tempo atrás. Mas Sorocaba continuou meio carente na parte estadual da saúde. A gente tem visto aí no nosso hospital regional antigo e no novo hospital regional que começa, está indo aos pouquinhos,
tem uma dificuldade de acesso ainda, continua existindo lá. Quem vem do interior tem que ir até lá na frente do macro, dar a volta, voltar de novo, não sei o quê, para chegar. Isso dá pelo menos quase 10 minutos de ambulância a mais para conseguir chegar do lado certo. O que você vê de fato que isso possa representar para a gente resolver de uma vez os problemas que nós estamos tendo de atendimento na área estadual na questão da saúde? Bom, em primeiro lugar, lembrar que também na interinidade, como presidente, consegui colocar em votação a criação da região metropolitana. Foi a região que aliás, o jornal foi um dos que mais trabalharam na época. O Solaelso fazia reuniões, cobrando muito a questão da criação da região metropolitana. Exato. E nós conseguimos votar num tempo recorde em relação às outras regiões do estado de São Paulo. Certo. Agora, na verdade, o estado de São Paulo não deixou, o governo Alckmin não deixou de lado. Hoje nós temos um novo hospital, depois de 49 anos que não tinha um hospital novo na nossa região. Concordo com você, a questão da sinalização, tudo bem, isso é o acesso, mas e o funcionamento dele, que já faz algum tempinho que ele está inaugurado, né? Não, mas ele está funcionando e até o mês de novembro, dezembro, ele vai concluir todas as suas as questões combinadas dentro da OSS, que é a Organização Social Sim. de Saúde, para implantar os demais serviços que fazem. As pesquisas demonstram que quase 99% de satisfação de pessoas que tiveram que se utilizar do serviço do novo hospital. Então já foram feitas mais de 10 mil cirurgias. Então, é um hospital mais de 10 mil cirurgias? E isso vem funcionando de uma forma... Mas num determinado segmento, por enquanto. Alguns segmentos ainda. Porque ele não está no seu atendimento. Não está com toda a sua capacidade. E nada contra essa terceirização. Alguns dos bons hospitais do Estado são terceirizados, porque isso vai para a iniciativa privada, e lá é outro regime, é o regime, sobretudo, da qualidade, do melhor atendimento. Isso tudo bem. Não, eu sou totalmente favorável às organizações sociais, porque primeiro que elas também são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Tem um mérito no atendimento. Exatamente. Né? E outra coisa, quando você vai fazer o Estado é engessado, a máquina é engessada, quando você tem uma organização social, ela demite na hora que precisa, contrata na hora que precisa, a licitação, ela não precisa seguir determinadas regras, mas é fiscalizada. Sim. Então ela não tem que esperar o orçamento, ela tem a independência de tomar decisões mais rápidas, da celeridade e resolutividade. Então nós temos, eu sou favorável a que isso aconteça, e pode perceber em algumas, como nós tivemos aqui a unidade de saúde que é fiscalizada, a gestão do Hospital de Olhos também, que tem feito uma gestão satisfatória. Sim, bastante. Então, não é mais que satisfatório. A duplicação da SP-264, que é a estrada que vai daqui de Sorocaba para Salto de Pirapora, foi uma conquista do governo Alckmin também, teve uma série de dificuldades, mas foi a SP-79, várias estradas o governador olhou assim para cá. Claro que não, a rede Luci Montoro, que começou a funcionar esse ano, o AMI funciona muito bem. Então, esse novo hospital vem... a gente espera que realmente esse novo hospital que tem sido... que ele é fantástico, né? A gente passa lá, é enorme, ele é uma cidade inteira. Ele realmente possa resolver questões não apenas de Sorocaba, porque na realidade ele será um hospital regional. Então, ele vai atender várias cidades da região. E a gente nota que... eu não vou nem falar sobre questão da saúde a nível nacional, né? O sistema que aí é um pouco mais complicado e não diz exatamente a sua área. Mas essa questão do Estado, sendo representante do Estado mais poderoso, que mais tem direito no Brasil, ter esse tipo de funcionamento. Porque também na questão do município é outra questão que não lhe diz diretamente. Então a gente nota que essa questão da saúde no Estado é uma coisa que Sorocaba pode funcionar direitinho. E o que vai acontecer com o velho hospital regional?
Então, na dificuldade, temos que ter criatividade. Eu briguei muito para que mudasse a gestão do conjunto hospitalar, porque o problema não era só a má gestão da diretoria, é que ela precisava de uma mais agilidade, e brigamos muito e lutamos muito, porque agora vai ter uma OAS ajudando, trabalhando dentro do hospital, com a colaboração e com a participação dos servidores públicos, porque ela estava absolutamente deficiente e com problemas sérios de gestão. Exatamente. Teve vários, problema muito sério de gestão. Corrupção teve lá, exatamente. fomos notícia no Fantástico. Mas eu acho que ainda nós temos uma dificuldade muito grande. Nós precisamos regionalizar a saúde, criar algumas alternativas. Por exemplo, cada X cidades, uma cidade vai ter especializada em ortopedia, outra em traumatismo, outra em neurologia, enfim, que possa fazer com que divida um pouco as especialidades e os municípios dentro agora dessa região metropolitana possam fazer parcerias entre as cidades, para que não haja, porque cada cidade se equipar com cada especialidade. Eu acho uma vergonha, um absurdo, nós ainda não temos um hospital de oncologia como tem Jaú, como tem Barretos e outras cidades. Muitos dos nossos pacientes ainda vão para Guarulhos, são levados numa Kombi lá, quer dizer, não basta o sofrimento da doença, mas vão lá. E isso cai em cima do nosso representante, que está lá. E eu sei que não há coisa tão fácil que chega lá, aperta o botão e tal. Tem uma série de coisas que precisam mexer para que ele possa dar resultado, né? Sim, a saúde. Mas eu acho que essa sua conscientização dessa área em especial é muito sério. É muito triste, porque você tem que mandar uma pessoa para quantos quilômetros de distância, e a cidade nossa deveria já estar estruturada. E essa é uma das melhores cidades do Brasil, né? Sim. Dependendo do cálculo que você possa fazer, está entre 20 e 30, já falei isso aqui antes, né? Sorocaba é uma das melhores cidades para se viver, provada estatisticamente, mas o problema é que ainda nós não nos demos conta do tamanho da cidade. Ela cresceu, ela se desenvolveu, mas a infraestrutura dela ainda deixa muito a desejar. E essa força política dessa última eleição nós vamos sentir muito claramente, porque, como nós estamos conversando, quer dizer, 80 mil pessoas não conseguiram fazer a biometria nessa eleição ou não estavam aptas a votar. Isso elege um deputado estadual. Elege um deputado. Elegeria. Exato. 50 mil votos brancos e nulo. E 137 mil votos foram dados para deputados estaduais de outras regiões que não vão oferecer a contrapartida do seu trabalho para as nossas regiões. Nós perdemos em representatividade, nós perdemos em verbas, em emendas, em gestões, e fazer essa interface. Se nós tivéssemos mais deputados estaduais, nós teríamos condições de trazer mais recursos para a cidade. Eu acho que você tem razão, mas também eu diria o seguinte, seria muito interessante observar por que isso aconteceu, né? Quer dizer, como você está eleita, você foi aceita e continua existindo. Agora, por que isso não aconteceu com outros que se candidataram? Mas eu tenho mais um assunto para tratar para você, nós temos um pouquinho mais de tempo antes de terminar, mas um assunto que está na semana passada, e essa semana você deve estar acompanhando isso. Eu tenho visto aí manifestações de entidades, de associações e do próprio jornal, e em relação a esse abusivo aumento da energia elétrica. Você vai falar assim para mim, mas isso não é uma coisa federal, é a questão da ANEEL, etc. Tal, não. Mas a CPFL é aqui da região, é aqui do estado de São Paulo. O que você, como vice-líder na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pode fazer, o que poderia ser feito em relação a essa barbaridade desse aumento? Nós temos que cobrar muito isso, que a privatização... Mas cobrar de quem? Nós temos que cobrar do governo do estado interagir junto às concessionárias, porque as concessões foram feitas, as privatizações foram feitas, mas elas não estão investindo nada, o sistema está cada vez mais caótico, não se modernizou nada, não se investiu, elas apenas arrecadam e não melhoram a prestação de serviços. E são internacionais agora, né? A CPFL não é mais nacional, sem nenhuma xenofobia em relação a isso, mas é muito estranho que um capital estrangeiro, no caso chinês, esteja praticamente... Bom, é o capital de mais de 50% que toca a CPFL. O que elas arrecadam
que é um valor extremamente exorbitante, a contrapartida não está existindo. Concordo. Eu não sei exatamente em que termos foram feitos os contratos, porque na época de concessão, Sim. a ponto de que, para mim, com certeza seria um investimento em modernização, né, e preparando o Brasil para uma situação de risco. Nós estamos assistindo hoje. É usual dentro de uma cidade como a nossa, de 700 mil habitantes, nós conseguimos constantemente quedas de energia. Concordo. No Brasil como um todo, na nossa região também. Isso a gente fala de Araçoiaba, você mora no condomínio aqui na região também. Eu sei que seu condomínio constantemente também tem queda de energia. Eu moro na área rural de Araçoiaba da Serra. Lá eu até disse outro dia, se um cachorro faz xixi no poste, cai energia elétrica. Então a gente vê esses problemas de fato de infraestrutura. Mas a cobrança nossa passa por você, ou não? Passa a pressão, nós temos que estar atentos às necessidades da nossa região. Nós temos uma região metropolitana hoje que os prefeitos têm voz e vez, os 27. Precisa essa força representativa dos 27 prefeitos que a compõem, os deputados estaduais e deputados federais. Nós temos que, a Câmara dos Vereadores, nós temos que nos unirmos e exigirmos a contrapartida que nós, enquanto organizadas... Não só a contrapartida, mas acho que também não um aumento de 20%, isso vai onerar as indústrias, vai onerar o comércio. Fora o trabalhador, que 19% que vai para o doméstico, quantos tiveram aumento de 3% no salário? 3%. Sim, reflete nas empresas, mas reflete no bolso do consumidor diretamente. Sim, o consumidor sempre paga, né? Nós é que pagamos, nós que vamos pagar. Exatamente. Então, tudo isso é falta de planejamento, falta de gestão, falta de fiscalização. Então, isso não é um problema estadual, é um problema federal, mas que reflete no dia a dia de cada um de nós da população. O que nós temos que fazer? Essa força política que nós temos, essa representatividade, temos que dar a contrapartida de ficar atentos aos reclamos da população, nós interagirmos para que o São Paulo seja um estado forte. Nós estamos no final de um segundo turno, para candidatos a presidente do Brasil e ao governo do Estado. Sim, seu candidato ao governo do Estado, você esteve agora com o Dória. O meu candidato é o Dória. Sim, seu partido. E não é simplesmente porque ele é do meu partido, do PSDB. É porque, primeiro, um dos programas de governo dele que eu achei extremamente positivo, ele vai criar a Secretaria do Interior. Esse olhar para a nossa região, porque a força de São Paulo está no interior. Vai tirar do papel a questão da ferrovia Sorocaba-São Paulo, que é o grande sonho da nossa região. Aí vai dizer, mas com que recursos até hoje não teve? Investimentos internacionais, que o Dória sabe fazer e sabe fazer isso muito bem, porque ele conhece todo o mecanismo de como ter essa recursos. Essa questão da ligação com São Paulo, que a gente já fala há anos e chegou até a ser anunciado pelo Geraldo Alckmin como o trem estaria nisso aqui, ela é menos complicada do que parece, porque a questão mais importante que seria da conexão, que seria a desapropriação, ela inexiste, ela já está lá o trilho, já está lá. É uma questão de acerto de bitola, se for uma questão de acerto de bitola, ou é uma questão de ter um VLT, vamos dizer, um veículo leve de transporte ou qualquer coisa, ou um trem realmente que se adeque àquela lá. Então ela não é tão complicada, né? Não, e não é só uma questão de transporte rápido, é questão de energia limpa. Isso. É uma questão de turismo, vai implementar e imprimir um novo ritmo na questão do turismo. E uma questão de transporte com São Paulo mesmo. Se você põe nos momentos certos, as pessoas vão por trem. O congestionamento das marginais, tudo isso, porque se investiu em rodovia e se abandonou a ferrovia. Quando a grande maioria dos países europeus e dos Estados Unidos, eles investem em quê? No sistema de trem. Exatamente. Que é o que mais vai funcionar. E nós temos um histórico, Sorocaba, a história da é um dos berços da história da ferrovia. A estrada de ferro Sorocabana. Eu sou santista por nascimento. Você tinha Santos Jundiaí. A estação se chama Sorocabana. A estação Sorocabana. Exatamente. Fica em Santos. Exatamente. Então, tudo isso, nós precisamos agora, dentro desse programa de governo que eu estava falando do Dória, e também o resgate do programa de vicinais. Nós temos uma região fortemente agrícola, nós precisamos escoar
os produtos agrícolas que nós alimentamos. A Piedade alimenta São Paulo. Sim. Ou é o Cinturão Verde? É o Cinturão Verde. Então, nós precisamos resgatar, e ele também está voltado para a questão do agronegócio. Então, nós temos que ter um governador com iniciativa, com gestão eficiente, que tenha uma visão de mundo, porque São Paulo é o maior estado da federação. Precisa alguém que tenha uma visão mais ampla e que saiba onde buscar recursos para que São Paulo possa voltar a se desenvolver com mais rapidez no tamanho do nosso estado. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim desse primeiro segmento, porque eu acho que a Maria Lúcia vai querer voltar aqui para conversar um pouco mais, porque esse tipo de conversa tem mais coisa para a gente conversar, muito mais. Eu tenho certeza que você pode contar muito mais para a gente. Eu vou deixar com você as palavras finais e perguntando para você, eu sei que você já declarou, mas repetindo aqui o seu voto para presidente, se você quiser fazer. Primeiro, eu queria agradecer muito a confiança da população, né, que me elegendo para o 5º mandato, uma eleição muito difícil, garantiu que eu possa estar representando. Isso me dá um orgulho, me dá uma força para representatividade, reconhecimento do meu trabalho. E como eu já declarei, eu sou Dória e estou Bolsonaro, porque no primeiro turno eu apoiei o candidato do meu partido, fui fiel até o final, porque o governador realmente foi um governador sério, que deixou o Estado, nunca ultrapassou o limite prudencial, mas não conseguiu atingir o que nós esperávamos de ir para o segundo turno. Então, nesse momento, nós estamos apoiando, junto com o governador Dória, nós estamos apoiando o Bolsonaro para presidente, porque fora PT, o PT afundou o Brasil, um país que institucionalizou a corrupção, provocou 13 milhões de desempregados, e muitas vezes fala, mas como é que você fala que está Bolsonaro, a questão de violência contra a mulher, etc., violência foi o que o PT fez no Brasil, né? Que com o desemprego ele provocou a desorganização social, a desordem social, provocou pelo ralo da corrupção. A saúde se deteriorou, as mulheres foram duramente atingidas pela falta de humanização no parto, atendimento, morrer nos hospitais é uma violência, na porta dos hospitais é uma violência. Então nós temos que ter, vamos estar dentro, se for efetivamente o nosso candidato Dória governador e o Bolsonaro presidente, nós vamos acompanhar de perto todas as ações que nós temos condições de também fazer a nossa movimentação para que as coisas possam mudar. Nós precisamos que, fora PT, nós não queremos mais, o Brasil está rejeitando essa esquerda radical que afundou o Brasil, e não é só o problema de esquerda, é a corrupção. A corrupção, então, é fora PT, fora corrupção. Nós queremos que todos, e o PSDB, eu espero que ele se reformule e também expurgue do partido aquelas pessoas nocivas que comprometem o futuro do país e comprometem o futuro do partido e nos deixam numa situação, às vezes, constrangedora. Mas eu quero hoje agradecer, né, a população. Foram 65 mil votos que você recebeu? 70 mil votos. Quase 70.541, se eu não me engano, mas foram duramente conquistados, mas foi uma eleição difícil. Mas eu costumo dizer aí que quem é do PSDB e teve esse número de votos é porque deve estar fazendo alguma coisa certa. Eu agradeço a sua participação e fazemos votos, nós, Jornal Cruzeiro do Sul, da Fundação Baldino do Amaral, que você tenha uma administração muito boa, bastante efetiva, olhado para a nossa região. Muito obrigado. Obrigada e conte com o nosso trabalho.